Bom, gente, mais uma vez, boa noite. Obrigado pela presença de todos e todas. Estamos no nosso, sei lá que número de fórum. Hoje a gente vai discutir cinema, fotografia, vídeo, audiovisual como um todo, e também a gente convidou para essa sala a Comissão Nerd Geek, para a gente falar também de um segmento que a gente vem trabalhando já há algum tempo na cidade, que muito tem feito, assim, um grupo bem interessante da gente dialogar. E vai ser legal misturar, porque muito dos segmentos do Nerd Geek também trabalha com a área audiovisual, que é bastante interessante nessa junção. Então, por isso foi proposital esse encontro. Lembrando a todos e todas, por favor, tenham paciência comigo, porque conforme eu vou falando, eu vou tendo que aceitar as pessoas na sala aqui, então é meio devagar mesmo o processo, o cérebro. Lembrando para todos que deixem os microfones desligados até o momento que a gente abrir as falas, tempo para isso. Falar para algumas pessoas de algumas coisas que estão acontecendo. Demos sorte nas duas últimas reuniões. É natural que, quando a gente divulga os links com muita antecedência, algumas pessoas entram para fazer bagunça. Então, no momento, abre o microfone, fala besteira, xinga as pessoas, enfim. E a gente vai derrubando aqui essas pessoas que vão abrindo o microfone falando besteira, mas a gente não pode deixar isso abalar a nossa reunião, tá bom? Só para a gente combinar de que quando isso acontecer, é só a gente dar um tempo até a gente conseguir tirar a pessoa da sala e a gente segue o nosso trabalho, que é o mais importante. O objetivo do encontro é a gente falar sobre a Lei Emergencial Aldir Blanc, especificamente sobre os segmentos que a gente está discutindo hoje. Outros temas a gente pode discutir num outro momento, dúvidas sobre a Mostra Virtual de Artes a gente pode discutir num outro momento, e também queria deixar alguns recados aqui. Nossa Secretaria de Cultura tem um menu chamado Fórum Virtual, e dentro dele nós estamos fazendo uma consulta pública de critérios para análise de futuros projetos dos editais da Lei Emergencial Aldir Blanc. Então, entrem também nesse link. Eu acho que o pessoal da Cultura vai colocar aqui no chat para todo mundo ter acesso. Por enquanto, nós não tivemos nenhuma participação. Então, aqueles critérios são os critérios que a Secretaria já trabalha. Se a gente não tiver nenhuma deliberação em cima daquilo, aqueles são os critérios que a gente deve atuar nos próximos editais. Então, faça a sua contribuição, é muito importante. A gente quer construir isso com todo mundo junto, tá bom? Outra coisa importante também, dentro do site da Prefeitura, abriu essa semana uma consulta pública para o orçamento participativo. E uma coisa muito importante dizer é que no ano passado, quando isso aconteceu, a demanda, o segmento cultural foi o maior em relação ao número de apresentadas no orçamento participativo. O que deixou a gente muito feliz, porque normalmente quando abre-se o orçamento, as demandas de segurança, saúde e educação acabam tomando conta das demandas da cidade, e as outras demandas também aparecem, mas num número muito menor. As demandas apresentadas do setor cultural como um todo, né? Quando a gente fala de mais ações culturais no período integral de uma escola, mais atividade cultural e esportiva no bairro para o jovem, a gente está falando de esporte, de segurança primária, de educação, também de cultura. Então a gente ficou muito surpreso porque as demandas do setor cultural foi quase que o dobro das outras demandas de outros segmentos, como a saúde, a educação e também a segurança pública. Isso se dá também, eu acho que por esses fóruns que a gente faz. Então a gente vai começar uma grande mobilização, divulgando para as pessoas que esse canal de audiência pública está aberto. Depois vai ter uma audiência pública, não sei ainda se presencial ou virtual, para aprovar esse orçamento participativo. Então, vamos lá de novo marcar espaço com o setor cultural dentro desse lugar. Mais uma vez, então, agradeço a presença de vocês todos, agradecer a minha equipe da Secretaria de Cultura que está aqui em todos os fóruns com a gente. Vou passar a palavra para Priscila Nicoliche, presidente do Conselho de Cultura, e também o Conselho também participa desse processo que a gente está fazendo de explanar um pouco mais sobre a lei emergencial e também tirar dúvidas. O Conselho está com a gente nesses fóruns. Então, agora com a palavra, a Priscila Nicoliche. Boa noite a todos e todas. Eu achei que a comunidade Nerd Geek vinha de cosplay, gente.
mas eu tô vendo as galeras unidas no Star Wars, aí eu também estou em homenagem a vocês. Então, estamos juntos. Boa noite a todos e todas. Quero aqui saudar o Matheus, mais um fórum que estamos aí. Os conselheiros presentes, a Natália Lemes, que é nossa representante de artes plásticas, que está aí na sala, a Margarete, o Paulinho Ferreira, nosso conselheiro de audiovisual, o Adamilton, nosso conselheiro de honra, ainda bem que alguém tem juízo nisso tudo, e é o Adamilton. Então, que bom que ele está aí com a gente, nosso mega conselheiro de honra aí. Eu acho que esse é um fórum bem importante, né? Até pelo momento que a gente está passando, que o virtual se tornou uma coisa inseparável da nossa quarentena, né? Então, acho que essa produção audiovisual, como produzir, o que produzir, quais conteúdos estão sendo produzidos, eu acho que é um dos debates mais importantes aqui né, da atualidade. Então, acho que é um fórum mega importante, né? Mogi tem uma produção muito bonita, muito grande, tem uma galera nova aí, assim, impressionante, produzindo muito e muito bem. Então, acho que a gente entender, né, por quais caminhos a gente pode seguir, eu acho que é fundamental. Eu acho que tem uma galera muito afim de fazer, acho que vai ser uma reunião bem boa. E vamos lá, deixa eu só mandar um salve aqui, um elogio para a Letícia Galo, que também está aí na sala, que ganhou, né, foi premiada com sua fotografia belíssima. Então, assim, né, mulheres arrasando em todos os lugares. Então, beijo, Letícia, parabéns pelo prêmio aí, pela foto. Obrigada. Vou passar aqui a palavra para o Paulinho Ferreira, nosso conselheiro, né, de audiovisual, ninguém melhor que ele para dar uma palavra para todos nós aí, e aí a gente retoma, então, com as questões da Lei Aldir Blanc. Vai aí, Paulinhos. Bom, salve, galera, salve, muito bom encontrar vocês aqui né, pelas câmeras e na telinha, né? Afinal de contas, essa telinha, para quem trabalha com audiovisual, esse é o nosso palco, né? Esse é o nosso lugar. Então, é muito bom encontrar e ter essa experiência de reunir tanta gente discutindo sobre não só o audiovisual, mas também várias outras artes, onde o audiovisual sempre está presente, né? E nesse momento nunca teve tão presente, tão forte, né? Então é muito legal ver todo mundo discutindo e que seja uma ótima reunião. Obrigado. Beleza, Paulinho, obrigado. Deixa eu ver quem mais que está de conselheiro aqui. O Luiz, que é do Conselho de Turismo e também faz parte da Comissão Nerd Geek. Deixa eu ver se tem mais pessoas de conselhos aqui. A Margarete, que é do Conselho de Cultura, né? Paulinho já falou, Paulinho do Audiovisual do Comum, que bom, acho que é isso, por enquanto. Da Comissão Nerd Geek, deixa eu ver uma cola aqui que o Luiz me mandou. Nós temos uma comissão também que trabalha com o setor Nerd Geek, de vários segmentos. Tá o Braulio, do Card Games, a Marcela, do cinema, o Roberto, da gastronomia, do cosplay. Poxa, Yasmin, você poderia ter matado essa vontade da Priscila de ver alguém de cosplay hoje na reunião. Você tem até o final da reunião para conseguir isso. Acho que seria uma boa, viu? Tá muito frio, não posso. Tá muito frio. Então tá bom. Bom, gente, a gente começa por aqui, pela fala sobre a Lei Aldir Blanc, e me desculpem se quem já está participando e já ouviu essas falas, mas é importante para quem ainda não ouviu entender como funciona a lei. Nesse momento, está acontecendo no Ministério do Turismo e Secretaria Especial da Cultura uma reunião com os secretários de Estado da Cultura, o Fórum dos Secretários Estaduais, o Fórum de Grandes Cidades, Capitais e Associadas, a CNM, que é a Confederação Nacional dos Municípios, e, se eu não me engano, a Associação Paulista dos Municípios, acho, eu não lembro agora, mas são grupos que estão discutindo a regulamentação. Nesse momento estão levando uma contraproposta de algumas coisas que aconteceram ao longo da semana. Na semana passada, né, nós tivemos um encontro, e aí falamos disso, que na sexta-feira teve uma reunião, dali saíram já algumas medidas, alguns caminhos que o Ministério pretendia tomar, a gente contrapôs algumas coisas, reunimos esse grupo que criou um documento, esse documento hoje
ficou o dia todo sendo discutido em várias reuniões para um refinamento e uma apresentação final no Ministério. A gente acredita que ainda essa semana deva sair alguma coisa falando sobre a lei, sobre a regulamentação da lei. Então, vou fazer um compartilhamento de tela aqui com vocês, do texto da lei. Priscila, me dá um joinha aí se entrou para vocês, se dá para ver. Dá para ver? Beleza. Bom, então, a lei emergencial Aldir Blanc, 14.017, ela tem como objetivo geral mesmo essa ação emergencial. A lei, ela vai se resumir, assim, atentem-se a isso, porque a todo momento eu vou ter que voltar nesses pontos. A lei se resume em 3 eixos, né? O eixo de renda emergencial, renda básica, que é como se fosse esse auxílio emergencial que nós vemos hoje do governo federal. O item 2, que se trata de subsídio mensal a espaços artísticos e culturais, e o eixo 3, que trata-se da realização de abertura de editais, chamadas públicas, prêmios, aquisição de bens e serviços do setor cultural. Pela lei, ela diz que, no mínimo, 20% do recurso que for para estados e municípios deve ser aplicado nesse item 3, ou seja, o município de Mogi das Cruzes vai receber 2.738.000, e desses, se a gente for aplicar o que diz a lei, ou seja, no mínimo 20%, isso já daria R$ 547.000 em editais. O restante, pela lei, nós poderíamos aplicar em apoio a espaços culturais e também a renda emergencial. Essa reunião que está acontecendo agora, que eu disse no começo, uma das coisas que a gente tem defendido é que a renda emergencial fique com os estados. Mas muitas cidades já se demonstraram contrárias a essa posição, como é o caso da própria cidade de São Paulo, que ela pretende realizar a sua renda emergencial sem depender do estado. Então, a proposta que nós fizemos é que isso fique aberto na regulamentação, que o município decida se ele quer trabalhar com os 3 eixos, o eixo 1, 2 e 3, ou se ele vai deixar mesmo 1 para o Estado e 2 e 3 para os municípios. Há ainda um terceiro caminho que está sendo discutido, da possibilidade do município não fazer 1 e 2, fazer só o 3. E isso também a gente debateu bastante. Vamos defender essa tese hoje de que o município também faça apoio aos seus espaços culturais. Depois, no artigo 4, vai dizer quem é o trabalhador e trabalhadora da cultura, lembrando sempre que são todos os profissionais da cadeia produtiva, não só o artista ali, linha de frente, mas todo mundo que trabalha na produção de um espetáculo, na preparação desse espetáculo, dos carregadores aos técnicos de som, aos cenógrafos, aos figurinistas, aos produtores executivos, enfim, todo mundo que trabalha nesse setor cultural pode ser atendido como trabalhador e trabalhadora da cultura, que se trata do eixo 1, ou seja, a renda básica. O artigo 5º vai dizer como a emergencial chega até as pessoas, né, que é por 3 parcelas sucessivas de R$600. O que é importante dizer aqui é que o recurso emergencial de que trata essa presente lei também pode ser repassado para a pessoa física, para o trabalhador e trabalhadora da cultura, numa única parcela, como prevê aqui esse artigo. Ou seja, desculpa, entrou uma pessoa que quebrou meu raciocínio. São R$600 pagos em 3 parcelas. Dependendo do tempo que esse dinheiro demorar para chegar, o governo pode pagar como uma parcela única, retroativa até o dia 1º de junho. Então vamos imaginar que esse dinheiro demore um pouquinho para chegar, a pessoa física vai poder receber R$1.800 direto, sem precisar esperar 3 parcelas sucessivas. Assim permite a lei pagar com data retroativa. Quando a gente ainda está falando da renda básica, que é o que a gente espera que fique com o governo do Estado, tem alguns critérios para que essa pessoa receba esse auxílio. Primeiro, é o trabalhador que teve a sua atividade interrompida. Esse é o artigo 6º, esse é um artigo que vocês precisam ter depois com calma, dar uma olhada a todo mundo para ver se alguns desses itens faz com que você não tenha acesso a esse benefício. Então vamos aqui, ó, no primeiro item vai dizer que
o profissional precisa ter trabalhado na área do setor cultural comprovadamente nos últimos 24 meses, anteriores à data da publicação dessa lei. O artigo 2º vai dizer que a pessoa não pode ter emprego formal ativo, o que não fica claro, e a gente depende da regulamentação da lei, se emprego formal é a permanência de um salário ou se é mesmo uma carteira registrada, né? Então a gente aguarda também isso na regulamentação. O item 3, não serem titulares de benefício previdenciário ou assistencial, ou beneficiário de seguro-desemprego, né, que está falando aqui é ser aposentado, receber algum tipo de assistência por meio de recurso financeiro, benefício, seguro-desemprego, programas de transferência de renda, com exceção do programa Bolsa Família. A renda familiar mensal menor per capita, né, ou seja, por pessoa, de até meio salário mínimo, ou mensal total de até 3 salários mínimos. A pessoa precisa estar dentro dessa faixa para receber o recurso. O item 5, não ter recebido no ano de 2018 rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,870. Ou seja, é a declaração de imposto de renda da pessoa de 2018. Ele não pode ter declarado rendimentos tributáveis acima de 28 mil. Estarem inscritos com respectiva homologação nos cadastros oficiais, que a gente vai chegar lá, que é o artigo 7º, ou seja, para receber o benefício, para participar dos editais e a seleção de espaços, é de extrema importância que vocês estejam no cadastro oficial da Secretaria de Cultura de Mogi das Cruzes. A gente vai falar que são inúmeros outros cadastros, mas não há como a gente pagar um profissional, um espaço, de um cadastro que a gente não tem acesso ao dado. Então, é muito importante também gerar dado na nossa cidade, né? Política pública se cria a partir de dados também. Então, é importante que esse cadastro seja atualizado aqui no município. Depois, aqui no item 7, está dizendo não serem beneficiários do auxílio emergencial atual agora. Quem recebe esse auxílio emergencial agora, que é esses R$600 que está sendo repassado pelo governo, não pode receber o benefício do item 1 da lei. E os demais? Pode, vou chegar lá, mas o item 1, como auxílio emergencial, não pode. O recebimento da renda emergencial está limitado a 2 membros da mesma unidade familiar, da mesma residência, e a mulher provedora de família monoparental receberá 2 cotas, ou seja, ao invés de R$600 cada parcela, ela recebe 1.200. O artigo 7º agora, então, enfim, o artigo 6º falou do repasse para a pessoa física, o trabalhador e trabalhadora da cultura. O artigo 7º vai começar a tratar do repasse do apoio mensal aos espaços culturais. Estes podem receber de 3 a 10 mil reais, de acordo com o critério que for aplicado aqui na cidade de Mogi das Cruzes. Um espaço, qual é a diferença entre um espaço receber 3 mil e 10 mil? Claro que é pela necessidade. Nesse momento é pela necessidade, né? Aí, depois o artigo 7º, ele vai, então, detalhar o que eu disse dos cadastros. Aqui fala, então, que o cadastro municipal de cultura, ou cadastro distrital, ou cadastro nacional, a gente deve trabalhar em todos os nossos editais a exigência do cadastro municipal de Mogi. E aqui um parênteses. O cadastro já existe desde 2013. Então, nós adequamos o nosso cadastro já para atender algumas exigências da Lei Emergencial Aldir Blanc. Então, é importante que, a partir do dia 1º de julho, todos tenham seus cadastros atualizados. Quem já tinha cadastro anterior, beleza, está lá a sua informação, mas precisa entrar de novo agora e fazer a atualização do seu cadastro. Depois, aqui no item 8º, vai dizer que outros cadastros também podem ser utilizados, e aí, para que esses projetos sejam apoiados, é preciso demonstrar aí os 24 meses imediatamente anteriores à publicação da lei das suas atividades. De que forma que as pessoas comprovam essas informações lá no nosso cadastro? De forma autodeclaratória e também documental. Então, o novo cadastro ele já está prevendo isso. Você diz que é um trabalhador da cultura, depois você pode colocar ali alguma ação, algum link que a gente consiga acessar e comprovar realmente se você tem 24 meses, por exemplo, de atividade cultural, né? O parágrafo 3º vai dizer que é vedado o recebimento cumulativo, ou seja, para espaços culturais. Eu tenho um CNPJ e tenho 2 espaços culturais, um em cada lado da cidade.
você só pode receber por um equipamento, por um espaço cultural. Você não pode acumular esse recurso. Até porque esse é o objetivo, né, do recurso emergencial, é capilarizar, fazer com que chegue ao maior número de pessoas. O artigo 8º vai dizer aqui o que a lei compreende de espaço cultural. Esse é um item que está sendo debatido hoje também, porque da forma com que está, todo mundo entende que está muito aberto. Então, o Ministério do Turismo deve fazer uma proposta do que ele entende como espaço cultural dentro desses itens todos aqui que está, né? Pontos de cultura, teatros independentes, as escolas de música, de dança, estúdios de fotografia, de cinema, de música, companhias e escolas de dança, circo, cineclube, centro cultural, enfim, eu acho importante todo mundo depois entrar no nosso site, ter acesso à lei e ver analisar quais são todos esses espaços que a lei permite receber o apoio, o incentivo. Depois, no artigo 9º, vai falar que os espaços culturais e artísticos beneficiados para a lei precisam garantir algumas contrapartidas para o município. A única que ele diz claramente aqui quais são essas contrapartidas é, no momento em que as suas atividades retornar, que ele possa receber, dentro das suas atividades, do seu espaço cultural, liberar atividades gratuitas para alunos da rede municipal de ensino, da rede pública de ensino, melhor dizendo. O artigo 10º vai falar de prestação de contas, né? Apesar de ser um auxílio emergencial, com exceção do item 1 da lei, que a pessoa recebe porque ela tem dinheiro da cultura para auxiliar trabalhadores da cultura, o item 2 e 3, espaços culturais e editais, vai envolver prestação de contas, e isso precisa acontecer até 120 dias a partir do repasse da última parcela. Aqui, neste caso, está falando de 120 dias do inciso 2, ou seja, do espaço cultural. Mas projetos culturais analisados por meio de edital, aí os critérios, as análises de prestação de contas, as regras, se não vier algo muito esclarecedor por parte do governo federal, isso pode ser exigido, então, nos editais publicados. O artigo 11º, nesse momento, não é importante para nós, mas é importante para o conhecimento de todo mundo. Trata-se de linhas de crédito, é como se fossem os empréstimos bancários para projetos culturais, e a gente não vai falar sobre isso, porque o próprio Estado de São Paulo também já declarou que não vai trabalhar com empréstimo, porque existem outras linhas de crédito no mercado. O Desenvolve SP, o Banco do Povo. Então, a ideia é trabalhar o recurso que vem da lei emergencial para os setores da cultura que efetivamente precisam desse auxílio. O 13º vai falar de projetos que já foram apoiados com recursos do governo federal, como, por exemplo, a Lei Rouanet ou outras fontes de fomento, acho que deve ter também a Lei do Audiovisual aqui, podem priorizar as suas ações através das plataformas digitais, utilizando da internet e adequando seus planos de trabalho para isso, para que esse recurso seja utilizado e colocado no mercado cultural nesse momento. Bom, esse é o geral da lei. Agora eu gostaria de abrir a palavra para vocês. Eu vou pedir para a Priscila escrever aí a partir de agora a inscrição. Eu vou interromper aqui a minha apresentação. Então, a partir de agora a gente abre para a inscrição de todos vocês. Quem quiser tirar sobre a lei, aí a gente está aberto para esclarecer as dúvidas e depois, e claro, também se junto com isso a pessoa quiser colocar, a provocação de hoje é como vocês entendem essa lei, tirando a parte do auxílio emergencial, que isso deve realmente ficar com o Estado, se a gente for pensar em espaços culturais, não, minto, se a gente for pensar em editais, porque espaços culturais vai ter um fórum específico para isso depois de amanhã, dia 16, se a gente for pensar nos editais para o segmento audiovisual e Nerd Geek, como vocês acham que esses editais devem ser construídos? Quais são os critérios que a gente precisa ter? Quais são os segmentos? Deve ser para a área de formação? Deve ser para exibições? Deve ser para produção? Deve ser para a fruição do cinema, do vídeo? Enfim, a gente quer ouvir também não só as dúvidas referente à lei, mas também as manifestações de como as pessoas esperam que essa lei seja aplicada na cidade. Não temos nenhum inscrito, então gostaria de agradecer a presença de todos vocês aqui. Ô, Paulinho, puxa essa fila aí, Paulinho.
Ô, Matheus, a respeito dos editais, assim, para quando se fala, por exemplo, em produção audiovisual, a gente sabe, por exemplo, que às vezes pensar numa produção com valores, às vezes, que normalmente se trabalha nos editais municipais, né, é bem aquém, né, a gente sabe que é bem difícil, né, então não sei se seria o caminho de sair promovendo editais para a produção, sendo que realmente, eu não sei, eu estou só conjecturando aqui, né, assim, não sei se seria o caso de sair gerando editais de produção, sendo que, se for nessa mesma linha de valores que a gente trabalha, né, que é de acordo com o bolso que a gente tem na cultura, né, eu não sei se seria o ideal. É uma dúvida que eu tenho também. Soltei agora. Paulinho, proposta, o que que você entende como um valor ideal com um dinheiro emergencial nesse momento? O que que você entende para uma produção? O que que seria próximo de um valor ideal? É bem variável, né? Mas, assim, pensando que uma produção audiovisual ela é um grande guarda-chuva que acaba empregando, gerando, né, oportunidade é uma arte coletiva, né? Não se faz, não dá para fazer sozinho, mesmo videomaker, mas então, assim, ele abre para muita gente, assim, gera emprego para muita gente, desde atores, músicos, né, figurinistas e um monte de coisa. Assim, eu não sei se mas eu penso acima de 50 mil, né? Uns 50 mil, eu acredito que seja razoável, não sei. Beleza, é uma proposta, tá anotado. Vou chamar aqui a Letícia Galo e, na sequência, a Bianca. Que bom que a Bianca conseguiu entrar. Na verdade, eu queria falar um pouco disso também, porque pensando na nossa dificuldade de mais como na fotografia, pensar em como seriam esses editais e como seria essa divulgação, né? Porque pensando na fotografia, a gente pensa em editais de exposições, né, ou de produção. Eu queria saber mais das pessoas que estão mesmo, não tenho tantas ideias, mas queria tentar entender como que poderia fazer para a gente continuar produzindo e para onde iriam essas produções, sabe? Quais são essas possibilidades. Aí é mais esse questionamento que eu queria trazer e perguntar e falar que era importante a gente pensar nisso, porque na produção mesmo, tudo bem, a gente fazer o que o Paulinho trouxe, né? Da gente fazer uma produção, a gente vai envolver bastante pessoas. Então, fazer em modelos seguros, porque a gente continua ainda dentro de uma pandemia sem vacina, e o que fazer com isso, sabe? Para que seja uma coisa que chegue na periferia ou que chegue em lugares que faça sentido o audiovisual chegar, entendeu? Para a cidade também. Era mais essa questão, mas é bom que a Bianca vai falar também, a gente conversou um pouco sobre isso. Então, vou puxar a Bianca aqui na sequência, aí a gente vai juntando as conversas. Bianca? Você tem que liberar o seu microfoninho embaixo, Bianca. Bem embaixo da tela tem uns ícones. No celular também ele aparece. Consegui. Aí... Vocês me ouvem? Então tá bom. Eu gostaria de, pensando mais no audiovisual agora, assim, essa questão que o Paulinho levantou de um orçamento ideal, eu acho que pode ser muito menor, assim, pensando em ser uma lei emergencial que desse para abranger mais pessoas e assim como foi o auxílio de R$ 600, assim, eu acho que talvez a gente pudesse se inspirar num edital que teve em São Paulo, que se chamou Curta em Casa, em que eles escolheram, acho que foram 200 proponentes para fazerem curtas-metragens em casa, então não podia ter absolutamente nenhuma cena externa, e isso já abaixa bastante o orçamento de um filme, né, tipo, para que ele possa ser realizado. E
o valor que eles deram foi um cachê de 3 mil. E muitos filmes surgiram surgiram 200 filmes, né? Ainda não foram publicados, mas eu tive vários amigos que passaram nesse edital, já vi o filme deles, então foi algo que deu certo. E eu acho que é um valor, assim, justo para abranger várias pessoas. Aí era só isso mesmo. Obrigada, gente. O Arthur. Oi, Arthur. Oi, Nicole. Oi, pessoal. Boa noite. Dá para ouvir? Nossa, eu não estou ouvindo. Tá bem baixinho. É que meu microfone está muito baixinho. Eu vou segurar ele pertinho. Dá para ouvir melhor agora? Fala aí pra gente Não. ouvir, peraí. Alô, som? Abaixo, mas se a gente ficar quieto, dá para ouvir. Se a gente não respirar, dá para ouvir. Vou tentar falar alto. Vou projetar a voz. Aí, Bom, agora sim. melhor. Tá bom, eu vou falar bem alto, tá? Isso. A galera comentou agora sobre o lance de divulgação e eu lembrei uma conversa que eu tive com o Paulinho há umas semanas, do lance de como aqui na sala mesmo tem mais de 20 pessoas, 20 produtores. Então, o canal do YouTube da Cultura podia se tornar um grande canal onde todas as produções se reunissem e seria tipo um canal de TV mesmo, ia ter programação toda hora. E todo mundo tem celular hoje em dia, é fácil achar um ponto de Wi-Fi, e acho que dá para a galera acessar esse canal sem problemas e ter produção de todo mundo lá. Esse é um grande canal com produção de mais de 20 pessoas. E uma outra solução também, agora que as apresentações para público estão fechadas, o Centro Cultural, por exemplo, e até o Vasquez, pode se tornar um estúdio de chroma key. Tem gente que está estudando, eu estou estudando com o Vitor, e é uma solução legal para, entre aspas, cenas externas. Então, estudar isso, investir num estudo de chroma key, nesse momento, também seria uma ideia. E é isso. Esse negócio do chroma key é tão doido. O menino da Jota disse que tem agora uns programas que você põe até nessas reuniões. Assim, ele falou: bota que você tá lá na praia, na reunião. Seja uma coisa maravilhosa, né? Eu fiquei pensando aqui, até assim, tomando por base o edital da Moviar, né, que teve muita gente de música que se inscreveu. E os músicos conseguiram se adaptar melhor a essa coisa em casa, porque o cara consegue fazer um som, ele e o violão, né? Assim, ele consegue fazer um show bacana, enfim. Eu pergunto assim pro mundo, gente, jogando pro universo. No caso do audiovisual... Priscila. Oi? Aproveitando que você falou do Moviar, o Moviar está aberto até sexta-feira e temos poucas adesões. Ainda tem espaço para muita gente. Dicas importantes. Vocês acham que funciona isso? Dá conta vocês produzirem em casa, né? Ou seria interessante ter alguma coisa, até como a Elô falou ontem, né, de ações em rede, né? Eu acompanho que o Nando, por exemplo, às vezes grava lá com o Piau, que está produzindo em casa, né? E vocês fazem produções, nossa, sensacionais, assim, né? Hollywood de César de Souza. E é muito maravilhoso, né? E então, de repente, um edital em rede, né? No lançamento do PROAC, dos editais na sexta-feira, todas as ações saem com um edital de registro e licenciamento de espetáculo, né? Registro e licenciamento. Então, assim, pensar que vocês também podem trabalhar registrando outras ações que estão acontecendo. Não sei, estou jogando aqui para o universo para a gente pensar. Vamos pensando aqui, vou chamar a próxima pessoa e a gente vai conversando mais. A Marcela Souza. Boa noite, vocês estão me ouvindo? Ok, eu estava pensando uma coisa que também seria interessante, considerando toda a nossa... que a gente tem que ficar em casa, seria também separar uma parte do dinheiro para especialização, cursos e coisas do tipo. No audiovisual, você pode aprender mais sobre edição, isso pode ajudar até as pessoas a render mais dinheiro nesse tempo de pandemia. É isso que foi a minha ideia.
Eu fiz fotografia, curso de fotografia nessa quarentena pela internet também. Eu acho que super vale a pena. Não sei se eu aprendi, mas eu fiz bonitinha. Tem mais gente aqui. Ó, no chat aqui tem o link para as inscrições da Moviar. Tem aqui o link do cadastro de artistas, então também está tudo aqui para a gente não se perder. O Vitor Gonçalves diz aqui: o bom é que a divulgação de todo o conteúdo deste canal, de conteúdo coletivo que o Arthur mencionou, horizontalizaria o alcance de todo o conteúdo lá inserido, e quiçá finalmente teremos um grande mostrador de cultura mogiana. Sim, mas eu penso que essa proposta do Vitor e do Arthur, elas são importantes, são relevantes, são do segmento. Mas a minha provocação é como usar o dinheiro da Lei Aldir Blanc. Não acho isso... Eu penso que o recurso ele precisa chegar nas pessoas. A gente entende que o canal do YouTube está lá, o canal da concentrar lá, eu acho importante também, mas eu acho que agora a gente está no momento emergencial. A gente tem 2.738.000 que está chegando na secretaria, acredito que no mais tardar 20 dias, e a gente precisa abrir editais para todos os segmentos da cidade. Então, a minha pergunta é, como contemplar a fotografia, se ela não pode sair para fotografar? Mas um fotógrafo que trabalha com eventos, com casamento, com formatura agora no final do ano, ou que faz os seus trabalhos externos e que, de repente, fotografa, sei lá, coisas para restaurante, produtos, e que esses espaços também fecharam, como é que esse fotógrafo sobrevive? O que a gente poderia pensar como um edital para que esse fotógrafo seja contemplado? A gente vai fazer audiobooks de fotografia, a gente vai fazer publicações de fotografia, ele já vai pegar um conteúdo fotográfico que ele tem e se unir com um escritor e fazer um livro com poemas ilustrados com fotos daquela pessoa ou de vários fotógrafos, todos eles recebendo um recurso como apoio. Ele vai fazer uma exposição virtual, onde as pessoas vão poder olhar uma maquete eletrônica e visitar uma exposição virtual com as fotografias dele em ambientes que ainda sequer existem. Ele vai fazer um blog, um site com as suas fotos, o seu catálogo fotográfico. Enfim, como o fotógrafo vai receber? Cinema. As pessoas vão produzir, adorei essa ideia do vídeo em casa, as pessoas vão produzir mini documentários em casa, as pessoas vão fazer pequenos registros, as pessoas vão estudar, vão dar cursos de formação, vão falar sobre o cinema no modo geral, vão se unir também a outros segmentos para fazer registros. É isso que a gente precisa ouvir. A parte do Nerd Geek, eventos que a gente fazia do Nerd Geek, né, a Semana Nerd Geek, isso tudo não vai ser possível nesse momento, mas a gente vai fazer a Semana do Hip Hop inteira em plataforma digital. Então, será que não dá para a gente abrir um edital para fazer um evento Nerd Geek? Não dá para a gente fazer um encontro de jogos de tabuleiro e as pessoas falam sobre os jogos de tabuleiro, que a gente atenda com, não sei se o pessoal da Tenda com Jogos está aqui, como é que a gente usa esse dinheiro? Como é que esse dinheiro... Pensem vocês assim, olha, eu sou um cara desse setor. Como é que esse dinheiro pode me apoiar? Essa é a pergunta que a gente precisa responder, o caminho que a gente precisa construir hoje. Vou chamar aqui a Letícia, aí o Caroço Filmes na sequência. Pode falar, Letícia. Eu vou tentar falar um pouco do que eu tenho acompanhado, né? Porque o que você fala aí é exatamente o que eu sou, né, da fotografia. De ficar sem os eventos e de trabalhar para restaurantes e não ter mais essas coisas todas. O que eu tenho sentido falta, porque a única coisa que eu encontro, eu gostei muito de quando você fala da possibilidade de fazer um livro com vários fotógrafos e participar isso, de ter um livro, gosto dessa coisa da gente tentar não trazer, porque nessa quarentena a gente não consegue expor de uma forma mais, né, física mesmo, né, e tentar fazer de alguma forma que seja um livro em PDF ou um livro físico também, mas que a gente consiga expor isso de uma forma física. Porque tudo que eu tenho visto e que tenho participado de concursos e de editais, aonde eu vejo no mundo inteiro, para tentar trazer dinheiro, porque eu estou precisando, porque eu não tenho trabalho, efetivamente não estou tendo, né?
E aí, todos eles são séries fotográficas. Então, talvez lançar um livro, por exemplo, com alguns fotógrafos que são contemplados com várias séries fotográficas de 10 imagens, ou de mais imagens, ou enfim, menos. O que eu tenho visto é de 12, já vi de 9 e de 7. Então, de fazer fazer com que se movimente, né, na verdade, com um ensaio, isso é uma possibilidade. E gostei da ideia do livro também. Outra coisa que me veio do audiovisual, porque eu permeio também essa área, é que a gente conseguisse, não sei se seria possível, mas fazer... como é que fala? De levar para as periferias mesmo esses filmes produzidos, sabe? E aí trazer um dia, sei lá, colocar o projetor na parede de um prédio no centro da cidade, ou no lugar de um lugar mais retirado, ir no GE lá, abrir o projetor e fazer alguma coisa, sabe? De trazer essa visibilidade também para esses lugares, porque quando eu penso que as informações seriam, na verdade, uma coisa mais horizontalizada, né, de o que a gente está fazendo, eu acho que ainda não, sabe? A gente não acessa esses lugares com essas mostras culturais. Eu sinto que vocês, da cultura agora, por esses anos, vêm muito fortalecendo isso, mas a gente ainda não consegue chegar de todas as formas, né, porque são muitas. Então, isso poderia ser uma possibilidade. Essas são as minhas ideias para contribuir aí. Como um complemento da fala da Letícia, lembrar também de um setor que a gente falou um pouco nas outras reuniões, que é a pesquisa científica, né? Tem pessoas que estudam e que estão ali fazendo suas pós, seu mestrado, seu doutorado e, por exemplo, até, de repente, a publicação de trabalhos científicos na área do audiovisual de Mogi, ou quem sabe, me veio na cabeça agora com essa fala da Letícia, um edital que buscasse unir todas as linguagens num registro onde todo o setor cultural de diversos artistas, de diversos universos, áreas geográficas, registrasse o seu momento da pandemia. Porque a gente precisa pensar também no momento histórico, né? E a gente precisaria tentar provocar um registro disso. Acho que seria interessante para a posteridade ficar esse conteúdo para depois. Todos os segmentos contando como foi esse período do seu olhar, do seu espectro da área da produção cultural. Estão me ouvindo? Sim. Tem um questionamento também que a fala da Letícia me fez, que está relacionado à questão ainda da internet, né? O que é espaço de cultura, e é o que está sendo discutido durante, né, muitos dias, se um site é ou não, se uma plataforma digital também pode ser considerado um espaço, né? E por que não, quem trabalha com audiovisual, quem trabalha com a linguagem digital, de não poder também ter a sua plataforma, né, financiada de alguma forma. De ter o seu site, não é só o blog, mas o seu site, a sua plataforma, a forma com que você se mostra para o mundo ser também financiada nesse momento. É só uma coisa que me caiu aqui enquanto a Letícia falava, porque muitos fotógrafos trabalham de forma mais universalizada e isso alcança o mundo inteiro, né? A Letícia mesmo tem uma página muito bonita, né? E é talvez a porta de entrada de muitos dos trabalhos que ela tem. Caroço Filmes, e aí a Yasmin na sequência. A Caroço sou eu tô com umas duas aqui. Eu tô representando a Rádio Apoio, que é a Caroço hoje. Então tá bom. Vou falar gritando de novo. Uma ideia que dá para unir todos os segmentos, uma ideia que vem aqui, por exemplo, um edital onde os artistas estão todos cadastrados, por exemplo, no site da Cultura. Um edital onde junte um ator, um fotógrafo, um diretor, uma cosplayer, etc. Aí, esse grupo vai ter um roteirista, esse roteirista vai criar a história. Aí, ele vai entrar em contato online com o diretor de fotografia, ele vai pensar, os planos vão ser assim, assim, assim.
Aí online ele dirige o ator na casa dele. E o diretor de fotografia fala, ó, coloca a câmera assim e assim. Então você faria um filme online juntando uma equipe. E a cosplayer faria o figurino, por exemplo. É uma forma de juntar todas as pessoas de todas as categorias que estão sendo discutidas aqui em um único projeto. Dá para fazer, por exemplo, um projeto de R$ 10.000, onde você junta esses profissionais e cada um executa a sua função e se forma um filme. É uma ideia. Yasmin? Oi, tá dando para ouvir? Tá? O que eu penso falando de cosplay exclusivamente dentro da pandemia, é um meio de passar um tempo e montar o seu próprio projeto enquanto você não pode estar socialmente ativo. Então, vídeos ou fotos, tutoriais ensinando com coisas que você tem em casa, como que você pode montar aquele personagem em si, para que, eventualmente, quando você tenha eventos, né, que você possa montar nesse meio tempo em que você está de distanciamento. Então, quando eu penso sobre evento online, eu penso em meios de usar isso para passar o tempo agora, né? Isso até pode ser colocado em algumas outras partes do Geek, em geral, porque você pode falar sobre, por exemplo, em Pokémon, sobre as cartas, como que faz para jogar, mesma coisa com Magic, mesma coisa talvez com board game, né? Então, quando eu penso sobre eventos online, eu penso na possibilidade do ensinar a chegar lá, para quando a gente realmente puder ter um evento em si físico, que isso já serviu de base para aquilo. Basicamente é isso. Poxa, desculpa, fazendo um complemento na fala da Yasmin, legal, Yasmin, é como se fosse, existem editais assim de outras linguagens, que é o edital da produção, né? Você preparar para depois apresentar. Então, nesse caso, seria todo o processo para uma produção de um cosplay. E aí, Luiz, me veio a ideia, de repente, encontro de RPG, que a gente talvez não consiga fazer dentro da Semana Nerd Geek, da gente abrir umas salas no Zoom e abrir um jogo de RPG em plataforma digital, talvez. Quem sabe, né? Isso eu consigo providenciar. Olha aí, ó. Então, bora. Vai ser legal. Durante essa quarentena, Matheus, eu vi em vários grupos, em várias páginas, eu mesmo participei de algumas mesas de RPG online e dá super certo. Tem várias plataformas que podem ser utilizadas para isso, o próprio Google Meet serve, Skype, enfim, e outras plataformas específicas também. Acho bem válida essa proposta. Existe até a possibilidade de juntar cosplay e RPG também. E os caras das espadas, velho, que dá porrada um no outro, esse dá também, não? O Rui. Daria, por exemplo, para fazer um tutorial de como forjar, entre aspas, a sua própria espada, o seu escudo, armadura. Seria semelhante à produção de cosplay mesmo, né? Desculpa, só para não sair, eu sei que tem outras inscrições. E na área do game, em Mogi, tem alguém do game aqui que poderia dizer como é que está essa produção? Porque, de repente, se vale a pena um edital também pensando na área dos games? Aí, Mason. Nossa, eu ia perguntar exatamente isso, Matheus, se não tinha ninguém da área de games aqui também, que é uma área importante, né? Vamos bem. O Nando Rodrigues. Vocês estão ouvindo aí? Boa noite a todos, beleza? Boa noite. Em primeiro lugar, parabenizar pela iniciativa. Eu gostaria de comentar sobre duas coisas, tanto da parte de cinema, do audiovisual, e também da parte do Nerd Geek, que eu também sou bem próximo, né? Em relação ao que vocês tinham comentado, surgiram algumas ideias, eu gostei bastante da sugestão de integrar algumas áreas. Daria para fazer, por exemplo, sugestão aqui, tá? Daria para, por exemplo, fazer editais
e um nicho, por exemplo, fotografia, e depois um edital de audiovisual que a gente fizesse, sei lá, um videobook mesmo em relação ao pessoal que produziu as fotos. Ou então, o pessoal do teatro, né? Então a gente vai até a casa do cara, no quintal dele, ou a gente pega um lugar no centro cultural e filma uma micro apresentação, assim, com equipe reduzida, todo mundo com máscara, tudo bonitinho, né? No Centro Cultural. No Centro Cultural. Obrigado. O que mais? E, enfim, são sugestões de estar agregando os nichos diferentes e depois fazer, por exemplo, editais separados, esse aqui, e no final tenta ter uma conexão. Depois vocês bolam melhor aí, juntam as ideias. E aí, beleza, do audiovisual é uma sugestão. Em relação à Semana Nerd Geek, eu acho muito interessante, porque eu mesmo acompanhei alguns eventos que tiveram, inclusive teve um agora, recentemente chamava a Live Fest, que foi um dia, se não me engano, com várias atrações diferentes. Então daria para fazer, por exemplo, entrevistas com dubladores, que o pessoal gosta bastante. Temos o Flávio Dias aí com arte também. Dá para fazer show de banda meio que acústico também em casa. Bate-papo com a galera, né, numa live. Dá para trazer também a ideia da IAS de cosplay, fazer também como se fosse tudo na Semana Nerd Geek, né? E até a parte dos games. Enfim, são sugestões que daria para juntar tudo, né? Cada dia tendo 2 ou 3 atrações diferentes, e aí tá aí a Semana Nerd Geek. Então, enfim, essa foi a minha sugestão aí para vocês. Não abre aqui. Só pegar aqui no chat para não perder. A Marcela também que disse que os eventos online são interessantes, né? A ideia de fazer os curtas em casa de maneira colaborativa. Poderia ser criado um portal com cada profissional montando vídeos e tutoriais de cada área de especialização. Então tá indo por aí. Letícia, pode falar? Também dentro da área do audiovisual e pensando em unir tudo isso, a Valéria Custódio me procurou esses dias para fazer uma divulgação do trabalho dela, que ela queria, enfim, fazer algumas produções de vídeo. De alguma forma, poderia juntar esses tantos músicos que tem, e colocar essas produções audiovisuais voltadas, talvez, para isso, sabe? Eu acho que bastante gente daqui, da reunião mesmo, tem bastante contato com esses outros artistas, né? E dessa forma a gente conseguiria fomentar, porque me preocupa muito que eu acho que a gente tem que, como uma lei emergencial, aproveitar para que a gente consiga possibilitar mais coisas para mais pessoas, sabem? Já que está nesse pé. Então, não sei, talvez seja uma possibilidade de juntar com outras áreas e fazer essas produções serem com outras áreas também, sabe? Aí a gente vai fomentando vários artistas, enfim, de todas as áreas juntas. Como ideia também. Estou jogando, gente, porque ninguém está se inscrevendo. Eu acho que todo mundo precisa se inscrever e falar um pouquinho sobre qual a necessidade, porque, sei lá, de fotógrafo aqui, eu não sei se alguém mais falou que seja só fotógrafo, né? Então, tentar mais possibilidades. Evandro, fala aí como que você acha, que você tem visto de editais, porque creio que essa reunião é justamente para isso, né? Da gente conseguir ter meios para depois participar disso e ser efetivo, porque essa coisa da lei do auxílio é para a gente, né? Nossa. Então, acho que todo mundo tinha que ter mais participação. Cadê os fotógrafos aqui? Posso entrar aí, então? Boa noite para todos. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite, Ivan. Então, bom, eu, assim, confesso logo de cara que eu não tenho muita experiência em editais, né? Eu tive longe da cultura por um tempo, estou voltando. Bom, eu tive um projeto aprovado no Profac, quer dizer, foi aprovado, está ainda em vias de ser finalizado, onde eu estou ajustando ele para sair de uma exposição física, que é impossível hoje, para uma exposição virtual, né? Eu comentei isso no último encontro que a gente teve aqui, que a Dani comandou, e eu estou adaptando para ele. Não é barato, né? É um custo alto, é um site gringo, não sei de que país que ele é. Ele tem várias opções, são várias salas virtuais de exposição, com uma quantidade X de fotografias.
E eu estou indo nessa direção. Eu não vejo ainda hoje, eu estou mais aqui, mais para ouvir do que para ainda sugerir, tá? Sou sincero em dizer isso. Então eu posso, talvez numa próxima reunião aí, eu tenho, né, juntar um pouco mais de ideias aí. Realmente, como a Letícia falou, Letícia é guerreira antiga como eu aí, é uma dificuldade muito grande hoje, o mercado de fotografia está parado, né? Lógico que pinga uma coisa aqui, uma coisa ali, mas é insuficiente, né, para a gente se manter, o custo de vida e etc e tal, né, não adianta a gente chorar as pitangas, nós estamos aqui para achar soluções. Então eu estou indo nessa linha, eu gostaria de continuar nessa linha de exposições virtuais, eu acho que é um negócio muito legal, tem muita qualidade na exposição, são sites muito bem feitos lá fora, né, então a gente que sabe o que está fazendo. E eu não sei, eu vou esperar, vou ouvir mais coisas aqui para poder juntar com a minha experiência. São quase 30 anos fotografando já que eu tô, né? Já sou meio vovô acho que na turma aí. E eu espero que numa próxima eu possa ter mais ideias, mas o que eu posso hoje dizer com relação à fotografia é isso aí, tá bom, gente? Obrigado por enquanto aí, valeu. Fazendo um complemento da fala da Letícia, acho que vocês vão lembrar, se não me engano foi o ano passado, que nós fizemos um fórum para decidir a divisão dos recursos e os editais que seriam abertos do Profac, que é esse Profac que o pessoal está recebendo agora. E a gente comentou que a secretaria tinha uma ideia de travar os fóruns, de travar todos os editais para artes integradas. A gente até colocar o título do edital, acho que vocês vão lembrar disso, até uma ideia do Mason que está aqui, de conexões. E o objetivo é que, obrigatoriamente, a gente teria que trabalhar com, no mínimo, 3 segmentos nos projetos. Então, não teria um edital de fotografia, teria um edital chamado Conexões. E aí, o fotógrafo teria que pensar, poxa, então posso fazer um trabalho com a literatura e com um ator. E, eu posso fazer um trabalho de cinema com artesanato e fotografia. A ideia era que o edital ficasse mais abrangente, mais aberto, porque a gente percebe uma coisa e que todos podem até concordar ou não, mas esse é o pensamento que a gente tem dentro da secretaria. As produções não se conhecem. Os produtores da cidade, os artistas, no modo geral, têm um bom relacionamento, conhecem as pessoas do seu segmento, mas muitas das produções não sabem o que o outro está produzindo, e tem uma potencialidade muito forte quando se unem. Então, eu acho que é também aí um lugar para a gente pensar no futuro uso da lei, até para que a gente se fortaleça como coletivo cultural, né, como grupo do setor cultural, porque é muito mais fácil a gente atravessar em grupo do que sozinho, né? Então, talvez seja uma boa ideia essa coisa de pensar nas artes integradas. A gente tem edital do Profac como artes integradas, e por incrível que pareça, é o que é menos procurado, porque todo mundo acaba pensando ali mais no seu segmento. E talvez, essa não é uma crítica, talvez esse é o momento daquela pessoa, do seu trabalho individual, de trabalhar o seu projeto individual. Mas o Artes Integradas é um edital que nem tem tanta concorrência assim. Uma coisa para se pensar. Gosto dessa ideia de fazer misturas aí. Paulinhos? Esse Conexões é muito bom, viu, Matheus? Muito bom. E o audiovisual, a produção audiovisual em si, ela já é bem assim, né? Porque ela une, né, a arte dramática com atores, ela pode ter dança, ela tem música, ela tem fotografia, ela tem, né, e muito mais, né? Tem moda, ela tem e vai por aí, né? Então, eu gosto bastante dessa conexão, porque eu entendo a produção audiovisual assim também, né? Ela é coletiva, assim, ela é abrangente, ela une várias artes, vários segmentos de arte, né? Quando, às vezes, o orçamento permite, quando não permite, aí o ator tem que tocar o instrumento, dançar e gravar também, então é isso que... até para poder justificar, quando eu falei aquele lance de valor, de verba, então fiz uma continha básica aqui de 50 mil reais, assim, por exemplo, se pegar uma produção e envolva 20 pessoas, dá na média R$ 2.500, e se você dividir assim, né,
uma produção que dure 3 meses, mais ou menos, dá R$800 para cada um por mês, quer dizer, é quase um salário emergencial, né? Então, é mais ou menos isso, né? Mas eu gostei bastante dessa de conexões, é bem legal, interligando, assim. O José Camargo diz aqui, tem premissa de sugestão de união entre a fotografia e a cultura nerd geek. José Camargo, você quer falar aí pra gente? Sim, gostaria de passar uma ideia. Boa noite a todos. Boa noite. Minha primeira participação e eu não tenho aprofundamento dentro da questão de editais e projetos. Mas uma coisa que me ocorreu quando foi falado de gerar um conteúdo como uma amostra digital, um book virtual, né, um PDF contendo algum material, eu lembrei de um projeto Nerd Geek que existe na internet há algum tempo, chamado CAFA, que é Composição Artística com Figuras de Ação, que é um projeto de tirar fotos de bonequinhos, para traduzir de forma simples, né? Então, composição de montagem de personagens heróicos, de figuras de coleção, né, de bonequinhos, dentro de um contexto que a pessoa pode, por exemplo, utilizar um computador com uma tela de fundo e fazer um cenário, fazer uma composição. E daria para elaborar uma exposição, um projeto, por exemplo, Exilados, de como que os bonecos vão estar interagindo dentro dessa quarentena, e isso produzir uma fotografia com essa premissa, né? Deles exilados, deles se virando no dia a dia. O CAFA já tem feito alguma coisa parecida, né? Recomendo a todos procurar no Google. E eles têm essa questão de tirar fotos de cotidiano, tirar foto ao ar livre. Eles fazem encontros, projetos de instrução de como fazer a produção dessas fotografias, e acho que seria uma possibilidade unir o pessoal da fotografia com o pessoal Nerd Geek. Até mesmo, por mais que eles façam uma produção que chegue a bastante pessoas via internet, seria até interessante fazer uma divulgação, sei lá, de um curso de fotografia online ou de uma orientação de fotografia online voltada para o segmento de fotografia de pequenos objetos. Porque tem aquela questão da lente, não pode estar muito próximo do objeto, etc., como fazer composição de fundo e tal, e como resultado, talvez, desse curso, gerar esse material fotográfico, né? E, posteriormente, quem sabe, fazer uma exposição no espaço cultural com as melhores fotos, gerar um encadernado, etc. Então, essa é a minha premissa de projeto para vocês. José Camargo, eu acho que a Priscila vai saber do que eu estou falando. No teatro a gente chama isso de composite. A gente prepara tudo antes para poder construir a cena. Tem um composite. E o Adamilton, né? Que inventou o composite em 1732, mais ou menos. Estou brincando, mas aí é o seguinte, me veio também na cabeça, em relação ao segmento da fotografia, por exemplo, a Pinacoteca de Mogi das Cruzes é um espaço para as artes visuais, no modo geral. A fotografia, a gente falou isso num outro fórum de fotografia que nós tivemos, do audiovisual, na verdade, de pensar um espaço para fotografia dentro da Pinacoteca, né? Que isso é uma pendência. Eu não sei o que vocês acham, de repente, de uma premiação para compra de acervos, tanto para as artes visuais, nas artes plásticas, né? Ou seja, faria um concurso, claro, aí é um edital de seleção, uma curadoria, e a compra de acervos, compra de fotos, compra de telas, para compor o acervo da Pinacoteca Municipal. Uma coisa que eu esqueci de falar, José Camargo, né? Depois deixa o link também aqui para que as pessoas possam acessar, né, o projeto que ele falou. Sobre o CAFA. Isso, eu ia pedir isso mesmo. É CAFA com 2 Fs, eu não me atentei a isso aqui, porque eu anotei, mas não saquei. Ele volta aqui. Vou só seguir aqui, né, a Marta, que a gente fala aqui que acha bacana a ideia das exposições virtuais e essa questão de realmente as pessoas se conhecerem, se reconhecerem, né, nas suas produções. A Natália, nossa conselheira, sou de
a Artes e estou participando de um projeto do Profac, vou fazer minha exposição no virtual mesmo, porque foi a maneira que encontrei nessa pandemia, acredito que dê certo para as outras áreas também. Estamos todos aqui no virtual, né? A Prefeitura de São Bernardo está oferecendo vários cursos na área de animação e audiovisual, Mogi das Cruzes também poderia fazer isso. A Letícia que diz aqui, né, aprova a questão da compra do acervo. Então, mas aí, Marcelo, eu acho que é isso que o Matheus provocou aqui, né? Quando fala Mogi das Cruzes poderia fazer isso, a gente está cutucando vocês para que vocês também façam isso, né? Porque tem um know-how aí que já é de vocês, né? Então, né, tenho certeza que tem gente aí que muito pode dar aula do que está fazendo, tem aí uma experiência bacana, né? Então, né, pensar que são vocês, né, para produzir esse conteúdo. Eu não sei também, quando a gente fala de quarentena, de produção na quarentena, se já deu uma esgotada, não sei se vocês sentem isso também, né, porque às vezes a gente começa, porque todo mundo começou a publicar a sua vida na quarentena, né, e aí dá um esgotamento na gente de ver a vida das pessoas na quarentena, e talvez a gente queira ver coisas que não sejam da quarentena, né. Então, eu acho que hoje, né, o Vasquez já está, não vou nem falar do Centro Cultural para o Mason, não brigar com a gente, mas no Vasquez já é possível você agendar algumas gravações, né, então está lá com todo o protocolo de segurança, tudo bonitinho. Então, acho que alguns espaços com equipes reduzidas já começa a ser possível fazer, né, então talvez para a gente respirar, eu acho que é bacana a gente ter um registro de pandemia, né, porque é realmente um momento histórico, mas também talvez a gente conseguir respirar para fora disso, né, assim, para fora desse, né, vou filmar meu café da manhã, vou filmar o meu pé, vou filmar, então eu não sei se também tem um esgotamento um pouco disso, assim, enfim, mas é uma sensações de quarentena, né. Letícia, pode falar aqui. Já está aqui o site do Cafaísta, que o José Camargo já colocou. Eu já até esqueci, porque vai mudando, né, as coisas, já até esqueci o que eu ia dizer, mas sério, fugiu tudo, comecei a ler do Vitor aqui, mas eu escrevi aqui que eu acho que as aulas e os cursos online são super válidos, né, para a gente fazer, e faz uma inscrição, e a gente mantém isso, acho que tem bastante gente o Evandro mesmo tá com cursos online, para vender e para fazer, então acho que isso é uma possibilidade de fazer, né, aula online, vários temas, e aí cada um coloca seu tema. Enfim, estou colocando minhas ideias que eu tinha colocado. As conexões com as outras artes, eu acho muito legal que o audiovisual, ele permite isso, né, que foi o que o Paulinho falou, mas a gente fazer, enfim, acaba sendo do audiovisual mesmo, né, porque a gente vai encontrar com os outros artistas. E a produção, porque eu fico pensando que a gente pode produzir também, o Vitor me deu uma ideia, quando a gente conversava, de os artistas, por exemplo, de fotografar os artistas de circo. Então, produzir material fotográfico para esses artistas, para eles fazerem as divulgações deles, entende? E aí, quando a Bianca fala que ela não conhece muitas das pessoas, a gente tem já o cadastro, né, de artista. Poderia ter alguma forma da gente, artista, não sei se já existe isso, tá? Porque eu não conheço outra plataforma, mas a gente, artista, entrar nessa plataforma e ver, olha, tais pessoas são fotógrafos, tais pessoas fazem... Então, já tem essa lista ali, e esse networking pode ser feito por e-mail, ou por WhatsApp, ou de alguma forma assim, para a gente conseguir acessar essas pessoas, né? Porque elas existem. Eu acho que Mogi é muito grande nessa questão da cultura, e da quantidade de pessoas que fazem, sabe? Cada dia eu descubro mais pessoas que fazem cultura e que eu nunca tinha ouvido falar. Então, seria uma possibilidade, se for fazer essa coisa da conexão, dar essa ferramenta para a gente conseguir buscar outras pessoas que não seja esse nosso núcleo que sempre faz, sabe? Acho que é isso. Pode ir mesmo. Posso jogar duas provocações aqui? Em cima da fala da Letícia? Existe um programa na Secretaria de Cultura que é Memória Bogiana, né? Em que trabalha com a memória da cidade, que já tem CD gravado, tem livro editado. E a Letícia falou de uma coisa que é muito bacana, que é o registro da memória das pessoas, memória viva, né? Das pessoas que estão vivas, memória dos artistas, né? Fazer um registro disso.
não sei se cabe criar também um projeto que seja da memória, né? Para a fotografia e para o audiovisual. Eu acho que no tempo que a gente está aqui, e esse é um projeto que foi criado lá atrás, né, com o professor Jurandir, na base da escrita, e depois avançou agora na gestão com o Matheus, para a base a base sonora, né, do disco, da música, se não poderia avançar agora também. A outra coisa que a Letícia falou em cima disso foi memória audiovisual, plataforma, do cadastro. Em cima do cadastro existe um botão no final da inscrição em que a pessoa decide ou não por publicizar os seus dados, que não são completos, mas de uma forma a gerar essa conexão. A Secretaria de Cultura já prevê essa conexão há algum tempo e dá a autonomia do artista que quer que essa conexão aconteça de clicar dizendo sim, quero que compartilhe meus dados. E se por acaso abrir essa possibilidade, existem pessoas que já estão aptas e dispostas a compartilhar essas informações para criar uma conexão. Eu não sei se eu fui claro das duas coisas, que eu falei de duas. Sim, posso andar carona nesse assunto? Que o Arthur pergunta aqui se tem como acessar essa lista de artistas cadastrados para os artistas se encontrarem. Falemos desse acesso. Realmente a pessoa precisa autorizar, né? Porque isso já foi, inclusive, um motivo de deliberação lá dentro do conselho. Tem gente que às vezes solicita esse cadastro. Eu quero fazer uma reunião com todo mundo da literatura. Será que vocês me dão esse cadastro? Primeiro que é uma confiança de dados, né? Quando a gente bota o dado ali para a Secretaria de Cultura, eu estou confiando meus dados, né? Para um site, para uma prefeitura, enfim, né? Então tem a questão da segurança dos dados. Nesse momento a gente está no ano eleitoral, está pipocando pré-candidato para tudo quanto é lado, atrás de mailing, atrás de e-mail, atrás de tudo. Então a Secretaria, né? O Conselho entendeu, a Secretaria também tem essa premissa de que você não pode autorizar o dado que alguém confiou para você, né, para uma pessoa e não saber para onde vai esses dados, né, a Secretaria é responsável pelo dado que ela recebe. Então, realmente precisa autorizar ali, se você quer que seu cadastro seja publicizado, mas tem uma outra questão que eu acho que para não desanimar ninguém, eu estou trabalhando muito com o Ed, né, do Teatro da Neuro, a gente está trabalhando em várias coisas juntos. E uma coisa que funciona muito é o chamamento, né? Então, às vezes ele coloca um chamamento para as mais diversas coisas. Olha, a gente estava fazendo um chamamento aqui para registro fotográfico do IERMA. E pessoas se interessam, né? Porque às vezes a pessoa só estava esperando ser chamada, né? Então, eu acho que fica, enfim, a dica para que vocês também se arrisquem. Sei lá, eu quero fotografar a galera do circo. Gente, eu sou fotógrafo e estou a fim de registrar quem faz circo em Mogi, entra aqui em contato comigo e a gente conversa. Porque essa dependência também, né, só dessa relação da secretaria, eu acho que é difícil fazer, né? Porque é difícil saber com quem você gostaria de falar ou com quem você não gostaria de falar, né? Tem gente que a gente não gostaria de falar, por exemplo. Eu tenho várias. Então é difícil você nortear isso, né? Mas eu acredito que o chamamento espontâneo, assim, né? Um artista que está convidando outros, tem funcionado muito com a gente. Assim, o Ed faz muito, a gente tem feito em vários projetos e tem aparecido gente do Brasil inteiro para algumas coisas assim. Tem gente do Brasil inteiro que a gente está conversando. Então eu acho que funciona. De se arriscar, de botar lá o que você quer fotografar, qual setor, o que você quer registrar em vídeo, que eu acho que você lança para o universo responde, né? Então a gente, estou falando para o Matheus, acredito eu que a Secretaria não autoriza a liberação desse cadastro aí sem as pessoas autorizarem, né? Eu não achei aqui eu não achei na plataforma onde é que faz isso. Depois, se vocês puderem passar, porque eu não achei onde que isso funciona para fazer. E eu acho muito legal essa coisa do chamamento, porque eu já construí muitas coisas incríveis com o chamamento. Mas eu fico pensando nas pessoas que não têm esse núcleo, sabe? Que não usa tanto o Facebook, e aí acaba não tendo... Tipo, de ser uma ferramenta de possibilidade, mas não de ser a única ferramenta, da gente ser obrigado a usar isso, sabe? Mas de dar possibilidade para, sabe, ninguém falar que isso não foi possível, entendeu?
Letícia, para você e para todas as pessoas, no final do cadastro, na última aba, quando você vai finalizar as informações, ele faz uma pergunta que é: você leu tudo e concorda? E a outra é: você topa ou não que seja divulgado essas informações? Tem lá na última aba do cadastro. Só para também registrar e para lembrar a todos, né, já mais recentemente foi incluído no cadastro segmentos tanto de turismo quanto Nerd Geek. Então, aqueles que fazem parte do segmento que porventura não tenham se cadastrado, vocês podem entrar, tem a categoria de quadrinhos, de RPG, de card game, board game, colecionismo, cosplay, enfim, vale a pena dar uma olhada lá e se cadastrar. Ou atualizar o seu cadastro, caso tenha tempo que você se cadastrou. Só um complemento da fala do Mason, quando depois que vocês atualizam o cadastro, aí você tem que, assim, confirmar o cadastro. Aí vai aparecer essas perguntas que o Mason falou. O Rodrigo Campos. Eu acho que ele foi clicar e saiu da reunião. Enquanto isso, a Natália fez uma pergunta sobre o grupo de WhatsApp. Na verdade, a gente já encaminha mensagens pelo WhatsApp para os celulares que estão no cadastro. A gente não tem braço para ficar atualizando a cada novo cadastramento. É uma coisa braçal, tem que gerar uma planilha dentro do sistema, transformar isso numa agenda Google, importar todos os contatos para dentro do celular, transformar em pequenos grupos de 252 pessoas, ou seja, é um trabalho que demanda tempo e RH e pessoas. Mas salvem no celular de vocês, tem que salvar na agenda Secretaria de Cultura 47986900, porque quando a cultura encaminha na sua lista de transmissão, quem tem o telefone salvo na agenda recebe, e a gente envia essas informações lá para algumas pessoas. Caso não receba, pode mandar um WhatsApp para a Secretaria de Cultura, que é o 47986900, e aí recebe também as informações, aí a Simone vai incluindo nesses grupos lá. Eu voltei aqui. Oi, Rodrigo, pode falar. Oi, Rodrigo. Essa questão do chamamento, eu ia até comentar antes da Nicolite falar, eu acho que se a secretaria, nessa questão de conexão, na verdade, né? O Matheus já falou várias vezes da intenção dele de transformar o EMAN, em vez de realizar uma mídia física, talvez registrar, né, digitalmente, fazer ou então de uma forma audiovisual mesmo, né, o projeto, o trabalho, né. Eu acho que se fosse proposto um chamamento parecido com o que tem lá em São Bernardo, por exemplo, a pessoa já tem um trabalho, né, musical, por exemplo, e aí essa pessoa se inscreve porque ela quer um produto audiovisual, e quem é da área de audiovisual se inscreve porque quer realizar, né? Eu acho que aí daria o link, sem precisar distribuir dados, esse tipo de coisa, né? Então, poderiam ser conexões dessa forma, né? Tipo, uma área propõe uma coisa e a outra que se interessar por aquilo se inscreve para realizar, entendeu? A gente chegou a discutir sobre isso no fórum último que nós fizemos de fotografia, né? Se eu não me engano, até um prêmio, um edital de videoclipes. Eu acho que a gente discutiu isso, né? Sim, a gente chegou a falar. Então, eu acho que poderia ser assim. Uma outra coisa que não tem só a ver com isso, mas em relação mais à lei de incentivo à cultura, né? Tem diversos artistas que têm já projetos aprovados, né? E que dificilmente têm acesso às empresas que dispõem de SS, por exemplo. Seria muito mais fácil se a gente já fosse direto nas empresas, né? Ou então por exemplo, uma coisa que acontece muito lá em São Paulo, né? A cultura faz muito isso, de receber projetos, né? Então, eu não sei se a secretaria poderia encurtar esse espaço, né?
esse ruído e convocar algumas empresas que se interessassem em apoiar projetos e a gente fizesse um pitching, por exemplo, uma apresentação para aquela empresa e ela escolhe os projetos que ela achar mais relevante, entendeu? Eu acho que isso facilitaria a captação de projetos sem que a gente use, por exemplo, uma lei de emergência, sendo que a gente já tem outros projetos aí em andamento que poderiam ser encurtado esse espaço aí, esse ruído. Fica Boa, como concordo. uma sugestão hoje, dali que a gente fala outro dia. Encerrando, então. Ai, cortou tudo aqui. Adamilton, você sinalizou aqui, estava meio cortado? Não? Sim? Não? Para falar? Então tá bom. Vou seguir aqui com o Vitor Gonçalves e na sequência a Bianca. Opa, tá me ouvindo bem? Beleza. Eu ia falar ali pelo chat, porque eu tô sem microfone, mas vou basicamente falar um pouco do que eu falei ali, porque eu acho que tem bastante a ver com isso. A gente teve uma ideia há pouco tempo, e aí chegou a começar a escrever ela, que era uma mostra virtual de artes integradas, que a gente tem feito alguns trabalhos, o Nando também que está aí, fazendo algumas lives, e a gente tem visto muitos espetáculos em casa, prontinhos. E a ideia seria, enfim, nesse projeto, a gente fazer uma mostra cultural onde a gente iria transmitir como produtores audiovisual também. Enfim, eu acho que a gente tem falado muito sobre plataforma, o Matheus também acabou de falar sobre criar uma plataforma em alguma situação. Eu acho que essa seria uma das boas formas da gente direcionar esses recursos da lei, que a gente tivesse uma plataforma onde a gente pudesse ter inscrições também para oficinas, como tem rolado muito no Moviar, eu vejo muita oficina por lá, e a gente também pudesse ter as produções dependentes, os curtas, os longas, talvez uma aba para música, os clipes que estão saindo, tem bastante banda soltando clipe agora. Enfim, a gente também pode ter na mesma plataforma as lives, os espetáculos ao vivo, porque eu acho que a gente, sem saber quando concretamente tudo isso vai acabar, a gente tem visto todo mundo migrar para uma forma mais digital de criar conteúdo, né? Eu acho que essa é uma das melhores saídas para a gente usar esse recurso. Acho que é isso. Obrigado, gente. A gente está chegando aqui no nosso teto das 8 horas aqui da reunião. Vou só aqui, para a gente chegando nos finalmente, lembrar que o Mason falou, então, com relação a Moviar, né, que então está aberto, então tem um monte de coisa acontecendo aí, né? Afirmar, mais uma vez, a importância do cadastro, né, principalmente a galera que trabalha com vídeo, que trabalha com muita gente, né, então, assim, não deixa de falar para o cara que fica lá te ajudando, enfim, o assistente da câmera, da foto, que esse, né, a Audio Blank também é para ele, né, então não esqueçam esses amiguinhos. A gente tem falado muito desse trabalho de formiguinha, né, que realmente, como a Letícia falou, outros também já falaram, é difícil alcançar todo mundo, né, mas a gente também tem que se predispor a alcançar as pessoinhas que estão do nosso lado, né, às vezes nem essas a gente acaba esquecendo delas, né. Então acho que a gente trabalhar nesse sentido, fortalecendo essa ideia do cadastro, que o cadastro, né, oficial, que está lá no site da Secretaria, né, que é o que vai para São Paulo, que a gente vai lidar com essa lei, então a importância dele. Eu acho que a partir de amanhã, entre amanhã de dia 17, também abre os PROACs em São Paulo, né, então é outra fonte de recursos, de financiamento, e todos eles têm essa questão do registro, licenciamento de materiais para a internet, né, então às vezes o recurso daqui talvez não seja tão grande, mas aí então tem uma série de editais que estão acontecendo também, e que vão começar a abrir agora aí com o PROAC ICMS, enfim. Então, vale a pena ficar de olho aí para que as produções, né, possam ser mais rechonchundinhas. Acho que os meus recados do coração era isso. Amanhã tem artes visuais e artesanato, então quem quiser também... e aí quem quer conhecer as pessoas também, eu acho que uma boa maneira também é participar dos fóruns, né? Venha nos outros fóruns também, então amanhã tem artes visuais, depois
quinta-feira, estou perdida nas agendas, tem territórios, então, e a gente está arejando as ideias, né? Então, nesse momento, não tem certo e errado, tem a gente colocar ideias, colocar aquilo que a gente entende como trabalhadores do que seria melhor, né? Aí a gente vê aí na regulamentação o que é possível atender ou não, às vezes por conta dela não vai ser possível tudo, mas acho importante a gente colocar, de repente não fica para agora, mas fica para depois, né? Então, esses eram meus recadinhos do coração de hoje. Paulinho, representando o segmento audiovisual, quer dar um salve aí final? Bom, eu queria falar só que essa reivindicação, essa demanda, né, pela plataforma, realmente é uma coisa que, né, a gente tem conversado aí nos bastidores, conversei com o Matheus, conversei com o Victor, com o Arthur, com todo mundo, porque produzir, eu vejo que muita gente está produzindo tudo e cada vez mais agora a plataforma digital, né? Então, e cada um fica no seu canal, isolado, eu acho que fica mais fraco. Se a gente pudesse unir e colocar tudo numa estrutura só e fortalecer a divulgação dessa estrutura, eu acho que todo mundo ganhava, né? Mas eu não sei como viabilizar isso com a lei Aldir, né? Mas é isso aí. Muito bom. Legal. Bom, gente, obrigado mais uma vez pela presença de todos e todas. Alguns recadinhos, lembrando dos fóruns. Dia 16 a gente tem um fórum extremamente importante, espaços culturais. A minha casa é um estúdio fotográfico. Tem direito? Não tem CNPJ o espaço. Tem direito? Eu estou aqui no meu espaço cultural aqui atrás. Todo mundo consegue ver meu espaço cultural aqui atrás. Se eu não fosse voluntário, esse meu espaço tem direito? É a sede do meu instituto que tem 14 anos. Mas é a minha casa, é aqui, ó, meu escritório. O endereço é aqui. Minha casa. Tem direito como espaço cultural? Posso receber de 3 a 10 mil reais? Meu coletivo pode receber? Meu grupo lá do Nando, lá o pessoal que tem o Friends, os grupos de produção, eles recebem como coletivo, recebem como grupo, ou recebem como espaço? O fórum do dia 16 é muito importante, a participação de todos. Eu espero que até o dia 16 a gente já tenha alguma decisão do governo federal de como ele entende esses espaços culturais, até porque o governo federal pretende burocratizar um pouco isso, pelo que a gente tem visto no caminho, na regulamentação. Então, tomara que não aconteça, porque a lei, o tempo todo, ela foi pensada para ser inclusiva e não excluir as possibilidades. Ao mesmo tempo em que a gente também precisa, sim, priorizar as pessoas que vivem do setor cultural, depois, num segundo momento, dentro do mesmo processo. Então, você prioriza primeiro quem vive exclusivamente da arte, depois pode contemplar, na sequência, as pessoas que têm na arte a sua atividade secundária, e depois vai abrindo as outras possibilidades, até sempre priorizando emergencialmente quem vive da arte, mas não deixando ninguém de fora. Eu acho que esse é um caminho. É difícil mesmo, né? A participação, a ouvir, né? As pessoas propondo o que precisa ser feito, isso é muito novo para todo mundo também, né? Tem gente que está dizendo aqui que é a primeira vez que participa das nossas reuniões. Então, acho que a gente tem tempo de amadurecer essas ideias. Lá dentro do site da Cultura tem uma ouvidoria aberta lá para isso, para os critérios, mas também podem ser propostos novos projetos. E fiquem atentos, principalmente em relação a fazer com que as pessoas atualizem os cadastros. A busca ativa que todo mundo diz, ela é uma busca de todos. E falo isso não para minimizar a responsabilidade do poder público, que é sim a maior responsabilidade. Mas o poder público nunca vai chegar em todas as pessoas do setor cultural. Então, se você trabalha com alguém, uma pessoa que puxa cabo, uma pessoa que vende produtos de fotografia para você e que nesse momento está sem vender também, porque você também não tem grana para comprar, essa pessoa também pode ser atendida. Então, ajudem a gente a fazer com que essas pessoas da cidade estejam no nosso cadastro e precisa estar agora. Um exemplo, a gente fez a amostra virtual, a primeira etapa era para contemplar 43. Tivemos uma demanda, contemplamos 63, mas tinha mais 150 esperando vaga ainda. Agora a gente abriu para 120, vamos comunicar um recurso que o Conselho de Cultura conseguiu junto com a Secretaria
vai duplicar o valor, vai conseguir contemplar 200 artistas e tem 20 inscritos. E lembrando que esse recurso era para comprar os equipamentos do estúdio de cinema. Discutimos isso em fórum do cinema, discutimos isso no Conselho de Cultura. O recurso que estava no fundo ia comprar o equipamento do estúdio de cinema, que, claro, com tudo isso, vai ficar para o ano que vem. Mas, se esse dinheiro não for usado, então, significa que a gente não tem essa demanda, não há essa necessidade. Se não há, a gente pode voltar, então, com esse recurso para comprar os equipamentos. Então, ajudem as pessoas, falem para as pessoas, a gente está fazendo atendimento na secretaria, a pessoa leva os documentos lá, a gente ajuda a cadastrar, a gente tem feito o que é possível, mas sozinho a gente não vai conseguir, né? Tem que ser todo mundo junto, poder público e sociedade civil. Então, agradeço mais uma vez a presença de todos vocês, agradeço a Priscila, em nome de todo mundo aqui, os conselheiros de outros conselhos, a minha equipe da Secretaria de Cultura. Obrigado, a gente tem mais fóruns amanhã e depois, e a conversa não para por aí. E para finalizar, orçamento participativo no site da Prefeitura de Mogi das Cruzes. Poxa, é porque já está terminando, senão não vai dar tempo de colocar o link aqui. Mas tem lá, orçamento participativo, tem um logo no site da Prefeitura de Mogi das Cruzes. A gente participou em outros anos e a demanda da cultura foi a maior, mais expressiva de todos os outros segmentos. Participem da mesma forma e ajudem a compartilhar isso. É só até o dia 3 de agosto, se eu não me engano, tá bom? Obrigado, gente. Boa noite, bom descanso a todos. Valeu. Beijo da Milton. Amanhece, eu já vou me embora, prece, minha mochila leve agora, tenho que partir, parta, minha comida pouca é farta, e entre os que não vão comigo, vão ficar aqui no céu e esperar um outro dia, mas sem pressa de uma vida. Vão aqui morrer de nada, vão aqui morrer de nada, vão aqui. Talvez eu siga só, eu não sei, talvez eu morra no caminho de volta, pra não mais voltar atrás do sol, pra mim não importa. Amigo, só importa o instante de ver em você a paz, essencial em minha luz, nascente de uma pedra com vida, que imaginou apenas consiste de sonhos. Persistir em sonhos de uma vida em nada, 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 não vão aqui morrer de nada, vão aqui morrer. Me derruba, senão eu não vou embora. Fazia muito tempo que eu não caía no mundo, vento traduzia um raio lento e brilha o sol dessa manhã, brilha o sol dessa manhã, brilha o sol dessa manhã.